As comemorações juninas este ano, claro, serão diferentes. A pandemia da Covid-19, que ainda nos impõe restrições de convivência, impede a festa de São João, uma das mais tradicionais e populares do Nordeste. Mas não é por isso que vamos deixar de falar do que é bom, a música, que anima os brincantes desta época do ano, principalmente o forró. Eu converso hoje com o violonista, professor, pesquisador Climério de Oliveira. Climério, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Opinião Pernambuco, ter aceito o nosso convite para estar aqui falando sobre forró, sobre São João, um pouquinho sobre suas pesquisas e sua carreira. Obrigada, viu? Obrigado também, Estela Maris, e agradeço também ao programa Opinião Pernambuco pela oportunidade e a TVU. É um momento importante, né, dessa entrevista, dessa conversa, porque temos uma situação muito especial, né, muito diferente em relação ao forró, ao São João, e também às pesquisas que estão sendo realizadas em prol da instrução técnica, né, para a obtenção do título do forró como patrimônio imaterial brasileiro. Como é que você está vendo a situação desses músicos, principalmente aí os mais tradicionais, nessa época aí de Covid-19? Como é que eles ficaram? Então, boa pergunta. A situação dos músicos, não só os tradicionais, mas principalmente estes, foi assim, a pandemia e tudo que ela causou foi uma verdadeira devastação nas atividades do forró. Um artista de forró que seja de palco, né, aquele forró já mais massificado, ele, apesar dele estar sem trabalhar também nos palcos, mas ele já tem uma reserva, ele foi possível a ele fazer uma reserva para se manter num momento desse. Mas há vários artistas e músicos acompanhantes desses artistas que não têm essa reserva, né? Por ser de uma comunidade de forró em que as remunerações já são mais ou menos baixas, assim, você não tem, né, muita remuneração, não tem muito espaço para acumular uma boa reserva. Então, esses estão sofrendo muito, muito mesmo. Tanto é que nós nos reunimos, eu vou falar já sobre isso, a equipe de pesquisa se reuniu para discutir isso e daí desencadeou um projeto chamado São João na Rede, que foi idealizado por mim e que está acontecendo. Nesse exato momento, inclusive, ele está acontecendo no nosso canal no YouTube, que é um projeto que reúne 14 estados brasileiros. Depois a gente fala sobre isso. Antes de você falar sobre esse projeto, vou te pedir para me explicar, e acho que para muitos também que nos assistem, a diferença entre forró, baião, shot. Como é que eles se distinguem? Certo. É até uma questão um pouco controversa isso aí, né? Porque alguns ritmos não são bem delineados por todo mundo, né? Existem comunidades que distinguem o forró do baião, por exemplo, e outras não. Mas dá para, assim como é uma coisa que eu já pesquisei bastante, algumas dessas nuances de cada ritmo eu vim descobrir na própria prática, né? Colhendo informação daqui e dali, pensando várias informações até reunir uma ideia mais precisa sobre isso, né? Alguns ritmos são bem delineados, assim, bem distintos um do outro. Por exemplo, o shot é consenso que é bem distinto do baião.
né? O chachado também já tem uma vertente muito grande que consegue distinguir. Agora, o baião do forró, eu vou mostrar aqui como que alguns artistas, alguns sanfoneiros e zabumbeiros, que são bem ilibados na tradição, como é que eles distinguem. Tá? E aí, como também o que foi que eu acrescentei na minha percepção de distinção, para poder descobrir a distinção disso. Vamos lá. O shot, que é um dos primeiros que Gonzaga gravou com esse nome, assim, dentre os subgêneros do forró, eu trato o forró como um gênero, né? Eu chamo de fluxo musical. Mas vamos lá, eu vou chamar aqui agora de gênero. O gênero forró é um gênero que tem um termo guarda-chuva, né? Antes, quando Gonzaga fez muito sucesso nos anos 40 e 50, esse termo forró não era um termo guarda-chuva, tá? O termo era baião. Tanto é que Gonzaga se chamava rei do baião, não era rei do forró, né? E no reino do baião cabia os vários subgêneros que ele ia aglutinando, às vezes ele mesmo dava o nome, né? Inventava nome também. Então, quando ele fazia, por exemplo, a Asa Branca, levou o nome de Baião Toada. Asa Branca, Légua Tirana, teve outra que também levou, Boiadeiro levou o nome de Baião Toada. Então, outras eles davam o nome de Baião Chachado. Ou seja, o baião claramente aí está sendo usado como metonímia, né, de que rege as outras coisas, que aglutina os outros ritmos. Mas nos anos 50, a palavra forró, por ela, na narrativa das músicas, por ela designar a festa, tá, chamada forró, essa narrativa de festa com o nome de forró, o próprio Gonzaga cunhou antes das pessoas, pelo menos nessa música nordestina, ele cunhou antes de todo mundo, pelo menos até agora que se saiba. Antes, o termo tinha sido usado por Chiquinha Gonzaga em 1912, 1913, na peça Forró Bodó, né? uma revista que Chiquinha Gonzaga musicou, e depois uma dupla de cearenses que tocava música instrumental, um choro, também usaram o nome Forró na Roça para uma música, mas quando você escuta, você percebe que é um choro e é instrumental. Então, no mundo da canção popular, a radiofônica, gravada para disque e rádio, me parece que Forró de Manevito foi a que inaugurou o termo forró. E aí, o que é que essa música narra? Ela narra uma festa, e ela narra uma festa onde tem amor, briga, ciúme, tem um sanfoneiro tocando com o seu grupo, e tem bebida, né? E dá confusão na festa. Então, essa narrativa de festa inaugural, acabou gerando uma verdadeira... Assim, ela virou um horizonte de acontecimento. Daí para frente, muita gente passou aos pouquinhos a narrar a festa com o nome de forró, tá certo? E ganhou batida. Emério, a gente vai precisar fazer um intervalo agora. Vou ter que fazer um intervalo, aí a gente volta daqui a pouquinho e continua daí, tá bom? Onde você parou. Nosso intervalo é curto, não saia daí. O entrevistado de hoje do nosso programa é Emério de Oliveira. E a gente está falando sobre forró. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. Nós falamos hoje sobre São João e forró. Nosso entrevistado é o violonista, professor e pesquisador Emério de Oliveira. Lembrando que o Opinião Pernambuco também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Emério,
ainda antes da gente chegar no projeto, que você cantou a pedra lá no bloco anterior, eu tenho uma curiosidade. Seu instrumento é o violão, um instrumento que não faz parte ali da base do forró. Como é que veio o seu interesse assim grande pelo forró a ponto de você se tornar um pesquisador? Ah, o forró, ele, a partir de Luiz Gonzaga, ele passou a ter na sanfona um símbolo dominante, né? É verdade que a sanfona é um símbolo dominante entre os instrumentos no forró, mas o forró ele é tocado com rabeca, ele é tocado com viola, tá? Portanto, por bandas de pife também, e portanto ele também pode ser tocado por violão, né? Hoje em dia, na realidade, você tem uma diversidade de atividades assim musicais dentro do forró, né? De misturas, de sons, etc., que faz com que seja inteiramente possível você tocar com violão. Geraldinho Lins, por exemplo, ele sempre toca com violão, né? E existem outras pessoas que fazem shows até sem a sanfona. Quando o tocador segura a onda, né, com o seu instrumento, ele pode fazer um show sem a sanfona, embora não seja fácil, porque nós não tivemos ainda uma grande referência assim de sucesso midiático mesmo eu estou falando, em que o instrumento daquela pessoa seja o violão. Se isso acontecer, aí o violão se expande. Mas é isso, existe uma diversidade. Tem gente tocando com violoncelo. Então, né, o gênero ele vai se fazendo também pelas suas fronteiras. Ou seja, existe o que está estabelecido, né, que são os símbolos dominantes, né, as convenções dominantes, mas existem as fronteiras onde se negocia as sonoridades, as trocas de sonoridades. É aí que o violão entra um pouco mais. Quando essa pluralidade instrumental do forró, ela tem um marco? Quando é que novos instrumentos começam a aparecer? Quando Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira e outros parceiros, né, estabeleceram ali quais seriam os instrumentos que iam entrar nessa tradição. Logo no início, a sanfona, Gonzaga já estava com a sanfona, apesar dele ter tocado violão também, mas ele já estava com a sanfona. A sanfona foi o instrumento dele por excelência, entrou na inauguração do forró midiático, do forró radiofônico, né, e fonográfico, da indústria fonográfica. Agora, naquele momento, era a sanfona e um regional de choro. Porque quem tinha esses grupos urbanos eram as rádios e as gravadoras, né? Que trabalhavam ali em parceria. E Gonzaga passou a trabalhar numa rádio, a Rádio Tamoio, e nessa rádio, por exemplo, ele ia como acompanhante, ele era um instrumentista que participava do regional de choro. Eu até chamo isso no meu livro de regional sanfonado. Com o tempo, ele vai moldando e ele vai percebendo, né, que, em vez de tocar todo tipo de música, que ele, como artista, poderia tocar a música do Nordeste, porque as pessoas que estavam, os colegas, os conterrâneos de Nordeste, diziam para ele: rapaz, tu entra nessa coisa da música da terra, que é melhor do que tu tocar samba, tocar valsa, tocar choro. E aí ele vai afunilando. Ele chega a um ponto que ele monta um quarteto, que era zabumba, sanfona, triângulo e um cavaquinho. E olha que o cavaquinho já era um instrumento assim simbólico do choro, né? E ele coloca o cavaquinho. Na música, tem uma música dele, que, se eu não me engano, é 17 Légua e Meia, onde ele apresenta na vinheta de entrada da música esses 4 instrumentos como sendo o instrumento do baião. Aí depois, pouco tempo depois, ele tira o cavaquinho e estabelece o trio como sendo
os instrumentos mais tradicionais, assim, mais da tradição nordestina. Então, ele é muito esperto, muito inteligente, ele era muito inteligente, era um empreendedor incrível de sons. A iniciativa foi dele de chamar Humberto, não foi de Humberto de procurá-lo, ele foi quem procurou, ele foi quem procurou os parceiros, ele empreendeu esse negócio juntamente com os parceiros de música nordestina e estabeleceu esses 3 instrumentos. Agora, no Nordeste, os forróis, ou melhor, os sambas, né? Eles eram tocados por vários instrumentos, menos o triângulo, que não se tem notícia, não se sabe ao certo, mas assim, zabumba, sanfona, principalmente a de 8 baixos, rabeca, clarinete, sabe? Vários instrumentos já se tocavam, já era diversificado. O que Gonzaga fez não foi diversificar, ele afunilou para poder constituir uma identidade, né? Selecionou elementos para constituir uma identidade. Mas, a partir do momento que o forró vai se desenvolvendo, como em toda música, ele vai negociando com as fronteiras. Então, Jackson do Pandeiro, por exemplo, não pegou o trio. Jackson já fez um sexteto, fazia octeto, trocava com orquestra também, porque Jackson era tocador de cassinos, então ele jogava orquestra de sopro, o que rolava ali, que ele via que ia podendo enriquecer o forró, ele ia jogando. Você vê que aí tem uma coisa já diversificada. Quando entra Jorge de Altinho, por exemplo, é um outro marco, que Jorge de Altinho, Jackson já usava metais, já usava sopro de metais. Mas Jorge de Altinho colocou uma coisa mais soul. Ele jogou os metais tocando. Nos anos 90, as bandas de forró começaram com aquela outra parada de fazer programação, bateria programada e tudo, e jogar outros instrumentos. Eles nem inovaram tanto assim, como eles dizem, mas, de qualquer modo, eles fizeram muitas misturas, né? E mudava também a poética e as melodias. Isso foi diversificando, então você tem vários momentos onde isso vai acontecendo, né? Vai se diversificando. Hoje você tem uma pluralidade incrível, mas essa pluralidade também hoje as pessoas não conseguem ver muito, porque a briga pé de serra eletrônico, ela veda um pouco os olhos da gente. Vamos falar do projeto agora, o projeto que você disse que criou pensando aí nesse momento difícil para os músicos do forró. Isso. Eu quero só um minutinho para falar de um assunto que você tinha me perguntado no bloco anterior, que era sobre a diferença dos ritmos. Eu vou ser bem sintético para a gente dar tempo, mas assim, por exemplo, o shot, tum 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 tac tac tum tum tac tac tum 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 tum. Edson Rodrigues disse que é o nosso bolero nordestino, o maestro Edson Rodrigues. Eu acho maravilhoso isso que ele fala. O baião, tum 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 tum. Esse é o baião. Tem um outro baião mais antigo que é o baião batido. Tum 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 tum. Tem um baião também, aí tem o forró. O forró já é uma batida mais swingada e com groove de 4 tempos. Ele faz tum 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 tum. Então ele é um pouco mais requebrado, o forró. O chachado é aí tem o chachado, chachado. Tem 2 batidas de chachado, ainda tem outra que é mas a ênfase do chachado é exatamente nesse tum 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 tum. Então você tem 2 chachados, 2 baiões, eu já mostrei, um forró e a marcha junina. Tem outra batida que é dançar um forró lá na casa de Zenaldo, nunca vi forró tão bom, lá né? Então, o chachado ainda tem a toada que é mais lenta. Vai, boiadeiro, que a noite já vem, pega o teu gado e vai pra junto do teu bem. Então, a toada é mais lenta, né?
mas não só de ritmo vive essa música. Cada ritmo, cada batida rítmica dessa é um subgênero completo, porque ele tem uma narrativa própria também. O chachado narra o cangaço, o forró narra a festa, com todos aqueles elementos que eu tinha mencionado, amor, briga, ciúme, sanfoneiro tocando, né? Confusão, dança. O shot, ele narra, hoje em dia, muito mais o amor romântico, né? Do casal, pá, que é mais aconchegante o shot. Ele é um pouco mais lento do que o baiano, do que o forró, e é mais aconchegante. Então, o shot, claro, tem shot que narra um pouco a graça, a brincadeira, ou até o duplo sentido, como Severina Chique aí do Genival Lacerda. Mas o shot, depois de Flávio José, sobretudo, depois de Só Quero um Xodó, que Gil gravou e foi hit nacional também, né? E Flávio José lançou discos assim quase que inteiramente de shot. Depois veio Acioli Neto, veio Marcel Melo, Petrúcio Amorim. Então o shot virou uma vertente muito romântica até hoje, né? Aí o chachado, já falei, narrativa de cangaço. A marchinha junina, ela narra o ambiente do São João, a fogueira, o balão, né? As simpatias, são aquelas narrativas fantásticas de conquista, né? Do casal que se ama, que está apaixonado. Ela narra tudo isso, narra a fertilidade da colheita, né? A comunhão da família em torno do milho, das comidas juninas. Então, a marchinha narra tudo isso e mais as quadrilhas, que elas também são muito vinculadas às quadrilhas, que são danças coletivas, né? Diferente do resto do forró, que é coletivo, mas você dança só o casal. A quadrilha não, as coreografias são coletivas. Então, você vê que cada subgênero desse, ele não é só uma batida rítmica, ele é uma poética também, e uma poética tem um conjunto de símbolos. Ok, desculpa, me estendi um pouco, vamos para o projeto. Foi ótimo, mas só quero te lembrar que você precisa falar do projeto, porque você cantou a pedra do projeto, mas não explicou. Ok. Quanto tempo nós temos para falar do projeto? Só para eu me agarrar. A gente tem 2 minutinhos agora. Então tá. O projeto São João na Rede, ele surgiu da necessidade, numa reunião de pesquisa, em que reúne a gente do Fórum Nacional do Forró, do qual eu também faço parte, e da equipe de pesquisa da Respeita Januário, que é a associação que está licitada para fazer essa pesquisa através do IFAM, né? Nós nos reunimos para discutir o problema da pandemia, o problema que atingiu os músicos do forró, sobretudo aqueles músicos mais tradicionais. E aí veio o Fiat Lux da ideia da gente fazer um São João, porque a gente não poderia ficar sem um São João. A gente pode ficar até sem dinheiro, mas sem um São João a gente não poderia ficar, porque nós nunca ficamos sem um São João. Então, essa ideia que saiu da minha cabeça naquele momento inflamou todo mundo. E ao perceber que tinha inflamado todo mundo, eu convidei as pessoas para a gente fazer logo uma reunião de pesquisa. A primeira reunião foi no aplicativo Zoom, nós fizemos outra novamente no Zoom e rapidinho a gente montou um grupo de WhatsApp chamado São João na Rede. Eu mesmo sugeri o nome pegou também. E aí nós começamos a elaborar esse festival São João na Rede. Nossa, eu nunca vi tanta gente querendo fazer as coisas no Brasil todo. E aí, resultado, nós fizemos um festival em que as próprias pessoas organizam seu material através do coordenador de cada um dos 14 estados do Fórum Nacional do Forró. Esse coordenador pega o material, manda para nós, a gente aqui faz uma inspeção do material, começa a fazer toda uma elaboração, todo o design, mídias sociais, começou a organizar tudo e está funcionando desde o dia 12 no canal do YouTube, o canal São João na Rede Oficial. Você falou em 2 ícones aí do Nordeste, da música nordestina, do forró, que foi Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro. Vou te pedir para citar o nome de uma mulher que represente o forró em nível grande, assim. Sim. Eu diria uma viva, Anastácia, que foi companheira de Dominguinhos, uma compositora incrível, fantástica, compositora de Eu Só Quero um Xodó, que é sucesso até hoje, é um clássico do forró.
que Gil gravou e Dominguinhos gravou e muita gente gravou. A outra mulher é Marinês, que era a Rainha do Chachado, batizada por Gonzaga de a Rainha do Chachado. Fantástica, né? A maior cantadora de forró que eu já vi. Linda voz, atitude, tudo. E também Elba Ramalho, a gente pode dizer que é uma grande cantora de forró, porque ela sempre cantou forró, né? Muito fortemente, assim, a carreira dela. Então, aí já são 3. Mas hoje, hoje está muito diversificada a participação da mulher. Que bom, né? No forró. Elas são realmente assim, você já tem mulher fazendo composição com o eu lírico feminino e várias, de excelente qualidade. Mariana Aidá participa desse movimento em São Paulo. Aqui nós temos, aqui em João Pessoa também, Molima. Aqui em Recife nós temos também Nádia Maia. Nós temos a Andresa Formiga. Então, assim, as mulheres estão de parabéns. Muito bom. Acabou nosso tempo. Bom São João para você. E muito obrigada, mais uma vez, por ter participado do Opinião. Obrigado, Opinião Pernambuco. Parabéns pelo programa. Um programa lindo. Estela, obrigado a toda a equipe. Bom São João. Obrigada. Vai ver o São João na rede, minha gente, que está rolando todo dia, até o dia 29.